Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma segunda-feira. Como é que você está? Está se sentindo? Como você está se sentindo? Seja muito bem-vinda. Hoje nós temos muitas coisas importantes para falar. O nosso tema é a criança não é um adulto. Não tem a ver, por favor, sejam muito bem-vindos. Não tem a ver com o que a criança faz, como ela se veste, o que ela usa. Se você que está assistindo esse nosso encontro como primeira vez, eu quero te dizer que esse espaço a gente sempre vai falar sobre o adulto, sobre o nosso olhar, a importância do nosso autoconhecimento. Aqui você não vai aprender a consertar a criança, consertar algo que não está rolando na criança, fazer com que ela mude os comportamentos dela. Nesse espaço, eu somente falo sobre nós adultos e o impacto que o adulto gera na vida dos pequenos. Nós não vamos falar sobre consertar a criança. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Wexler, eu sou estudiosa no comportamento humano, especialista em relações familiares e eu tenho como mantra na minha vida criar relações humanas e respeitosas. Minha intenção aqui é te ajudar a se sentir confiante, bem na sua própria pele e que você consiga se respeitar, permitindo manifestar o seu melhor eu em todas as suas relações, principalmente com as crianças. Eu gosto de semanalmente compartilhar um mantra que nada mais é do que uma frase com profundo significado que, quando repetida em voz alta por diversas vezes, como por exemplo agora, durante uma semana, ela faz com que o nosso cérebro internalize a informação e crie conexões positivas. Bom dia, minha querida. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Adorei. Então, esse mantra, você pode... Bom dia, Pri, também. Que ótimo que você está aqui. Esse mantra, você pode escrever em um papel. Se esse vídeo for assistido depois, você pode pausar o vídeo. E o mantra, escreva, o mantra dessa semana é: eu sou o adulto desta relação. A criança é apenas uma criança. Você vai escrever isso num papel e deixar num lugar que você todos os dias vai olhar e vai repetir em voz alta. Eu sou o adulto desta relação. A criança é apenas uma criança. Se você acredita que o nosso encontro possa ser útil e importante para mais pessoas, eu queria te pedir para você clicar no símbolo de avião que está aí na sua tela e compartilhar com mais pessoas. Eu agradeço. Obrigada. Vamos lá, que hoje o assunto é denso, é profundo e eu tenho bastante coisas para compartilhar com você, que eu tenho certeza que fará bastante diferença na sua vida. É mais do que comum e até inconscientemente nós cobrarmos que a criança se comporte como um adulto. A gente vê ela aprendendo as coisas rapidamente, ela interagindo, ela falando, né, aprendendo as palavras, conseguindo se expressar. E logo a gente pensa que as associações mentais da criança são capazes de fazer coisas como um adulto. Então a nossa expectativa fica, a nossa cobrança é que essa criança consiga atender um tanto de coisas. Por exemplo, veja se você se identifica. Que a criança fique sentadinha num restaurante sem bagunçar. Que ela entre em uma loja e se comporte sem mexer em nada, que ela vá na casa de alguém e não mexa em nada, que ela se comporte. Que ela chegue em um lugar que ela não conhece e seja simpática, ela sorria, cumprimente as pessoas. Que ela pare de chorar
depois que a gente conversou com tranquilidade com ela, que a gente explicou tudo, que o motivo. A gente espera que ela pare de chorar depois que a gente converse. A gente também espera que ela fique em algum cômodo na casa, sozinha, brincando. Então a gente está cozinhando, a gente está resolvendo alguma coisa na cozinha, a gente espera que ela consiga ficar na sala, brincando. Nem sempre acontece. Com um adulto acontece. Também o que nós esperamos? Que ela vá para o banho conforme a gente combinou, né? Depois disso, você vai para o banho, a gente espera que ela vá. Que ela desligue a TV, o videogame quando a gente pede, sem reclamar, porque a gente já combinou. Também a gente espera que ela pare de deixar a toalha molhada na cama, para os maiorzinhos, né? 10, 9, 8, 12 anos, que não deixa a toalha molhada na cama, a gente espera isso. Que ela fique sem brigar com o irmão ou com a irmã. Que a criança consiga dormir sozinha, sem que a gente tenha que ficar fazendo carinho, sem companhia, sem que a gente fique dentro do quarto. A gente espera também que ela se sinta feliz com um presente que a gente deu e que custou tão caro, que foi tão suado. A gente espera que ela se sinta assim grata quando recebe aquele brinquedo. E nem sempre isso acontece. Aquele presente. Olha, a lista aqui, ela pode ser infinita, mas já deu para ter uma ideia que todas as nossas expectativas são com base no comportamento esperado por um adulto, não por uma criança. Claro que direcionar, explicar como se vive em sociedade, em comunidade, numa família, compartilhar nossas expectativas, ensinar ela, né, conduzir, direcionar, conduzir. Obrigada, Pri. Obrigada por ter compartilhado. Muito obrigada. Vamos fazer chegar aqui, porque eu tenho muitas coisas interessantíssimas, importantíssimas, que eu vou dizer hoje e que vai fazer a diferença. Fique até o final. Fique, porque eu tenho certeza que vai mudar, vai te ajudar a mudar muitas atitudes com as crianças, com a vida, com as relações humanas que a gente tem. Então, a gente tem que sim direcionar a criança, sabe? Uma criança, ela precisa saber, né? Ela precisa de todos os direcionamentos de um adulto. Mas a nossa expectativa deve ser de acordo com a capacidade dela. Tem que estar dentro da capacidade dela. Porque não é saudável para qualquer criança ter uma educação permissiva, onde ela pode fazer qualquer coisa, onde ela pode fazer tudo e não tem um adulto conduzindo, dizendo, opa, isso aqui não é legal desse jeito, isso daqui deve ser feito isso. Não, isso daí não tá certo, isso daí é perigoso, isso daí prejudica a criança. Mas ela precisa, sim, de direcionamentos. Mas sabe o que acontece? É que esses direcionamentos, na maioria das vezes, eles vêm rodeados de violência física, verbal, ameaças, chantagens e castigos. Nós somos, infelizmente, uma geração que tem muita, mas muita dificuldade de demonstrar as nossas insatisfações de forma tranquila e séria. O nosso sangue logo sobe, a gente fala uma vez, duas, três, o nosso sangue já começa a subir. E a gente perde a paciência. E eu quero te explicar por que isso acontece. E como nós podemos começar a fazer diferente. Como você pode começar a fazer diferente. Aí na sua família, na sua casa, onde quer que você lide com crianças. Antes de tudo, eu queria trazer uma informação bem importante. Você sabia que cientificamente nós temos a comprovação que o cérebro do ser humano apenas completa o seu pleno e total desenvolvimento em torno de 25 anos? Pasme, antes disso, o nosso cérebro, o cérebro humano, não é capaz, antes dos 25 anos, não é capaz de criar conexões e, portanto, responder emocionalmente com a mesma capacidade de um adulto. E eu vou explicar de forma rápida e simples
eu vou explicar como é que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, imagina assim, é como se fosse um bolo. Sabe os bolos de hoje, que são várias camadas? O nosso cérebro ele tem 4 camadas. Imagine realmente um bolo, camada de baixo 1, de cima 2, 3 e 4. Esse é o nosso cérebro. Tá? Eu vou falar de forma muito simplista, porque a nossa intenção aqui não é entender como o nosso cérebro funciona. E não a nomenclatura de forma não, é como ele funciona. Então, antes mesmo da gente nascer, a primeira camada a ser desenvolvida no nosso cérebro é a primeira camada do bolo, aquela base, aquela que sustenta o bolo. Ela é responsável por regular nossa temperatura do corpo, a nossa respiração e o nosso ritmo cardíaco. Ela é responsável, essa camada do nosso cérebro, ela é responsável por nos manter vivos. Assim como a primeira, a segunda camada, ela é responsável também por nos manter vivos, mas ela nos traz a segurança. Ela tem a função de fazer com que a gente sobreviva, porque ela cuida do nosso sono, do apetite e do nosso movimento. Essas duas partes do cérebro são chamadas como parte primitiva. Primitiva porque até um lagarto, um réptil, a nomenclatura dele é o cérebro reptiliano. Eu disse que não ia falar o nome, mas é que é muito curioso. É reptiliano de réptil, porque até um lagarto ele tem essas duas camadas de sobrevivência. E essas camadas, ela tem as funções cerebrais que faz com que a gente exista. Essas duas partes, elas não têm a função de planejar, de pensar de forma completa, de reagir de forma racional. Elas não têm noção, essas duas camadas, elas não fazem a gente perceber a noção de tempo, sabe? O que é passado, o que é presente e o que é futuro. Com essas duas camadas de cérebro a gente não tem. É só verificar um bebê. Ele não sabe o que é passado. Olha, aconteceu ontem, aconteceu, vai acontecer. Não sabe. Ele só vive o presente, somente sobrevivência. Eu como, eu sinto fome, eu reajo. Eu reajo pelo que eu sinto. Então, quando nós adultos perdemos a cabeça, quem está no comando, o que é a camada que é acionada, são essas duas camadas. A primeira e a segunda. Quando a criança ela está chorando, gritando, descontrolada, são essas duas partes do cérebro que estão no comando. Então, olha só, tanto a criança como nós acionamos essas duas partes do cérebro. Todas as informações fornecidas pelos nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, tudo que a gente olha, entra primeiramente no nosso cérebro por essas duas camadas que são a base. A primeira e a segunda. Já as duas camadas superiores, a terceira e a quarta, são responsáveis pela fala, pela linguagem, pelo pensamento, pelo planejamento, pelos nossos valores, pelas crenças. E também são armazenados na terceira e quarta camada a habilidade da gente conseguir identificar o passado, o presente e o futuro. Essa noção de tempo. E como é que acontece o processo mental? É da seguinte forma: todas as experiências que nós temos, seja qualquer informação sensorial, como o que a gente vê, o que a gente escuta, o cheiro que a gente sente, o gosto ou o toque, eles podem ativar uma lembrança. E essa lembrança é ativada inicialmente pela primeira e segunda camada. Então, tudo isso que a gente está vivendo sempre chega na primeira e segunda camada. Esse é o primeiro filtro. Lembra? O nosso cérebro primitivo.
Então, nosso cérebro primitivo, ele identifica qual é a sensação que a gente tem, se é algo bom ou é algo ruim. E como as primeiras camadas, elas não são capazes de fazer o trabalho racional, de tempo, por segurança, caso a lembrança seja ruim, sentir um cheiro que me remete a algo ruim. Bom dia, Kátia. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Fique até, se você puder, fique até o final, que eu vou falar muitas coisas importantíssimas, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Bom dia, Kelly. Que bom dia, que bom que você está aqui. Então, quando a gente escuta, a gente sente, alguma coisa encosta na gente, essa sensação, primeiro, ela é acionada pelas duas camadas do cérebro primitivo. Olha só, eu desenhei aqui, não sei se vai ficar ao contrário. O nosso cérebro como se fosse um bolo, em camadas, a camada 1, a camada 2, a camada 3 e a 4. Então, tudo que a gente sente, vê, escuta, sente cheiro, sabor, ele vai diretamente para essas duas primeiras camadas nossa. E esse cérebro, ele não é racional, né? Ele não consegue. Então, o que ele vai identificar? É uma lembrança boa? Ou isso daqui é uma lembrança boa? Ou é uma lembrança ruim? E ele não é racional. Então, se for uma lembrança boa, estou sentindo coisas boas. Agora, se for uma lembrança ruim, rapidamente o cérebro ativa o modo estresse. E assim, o nosso corpo, ele sente e reage como se estivesse sob ameaça. Essa parte do cérebro, ela não consegue dizer: Ei, você não precisa ficar assim, calma. Isso que você está sentindo, essa lembrança que você teve, aconteceu há muito tempo atrás. Hoje você não está sob perigo. Você não tá tudo bem, fica tranquila. O cérebro não consegue dizer isso. A primeira e a segunda camada, ele só sente e ele reage. É algo estressante, ele entra, coloca o nosso corpo em modo de sobrevivência. Claro que quando finalmente esse sinal ele chega nas camadas 3 e 4, aí sim a gente é capaz de perceber de fato o que está acontecendo. Mas até aí, as duas primeiras camadas, elas entram em ação. Dão a resposta ao estresse. E tudo isso, e ela, sabe o que ela faz? Ela faz com que os sinais não cheguem na terceira e na quarta camada. Ela desliga o sinal, porque ela entra sob estresse. Então a parte racional fechou a porta, como se fosse uma fábrica, toca todas as sirenes, alerta, fechou, vamos agir. E isso é como a gente reage. Se isso acontece com a gente, imagina com as crianças, que até os 3 anos nem possui ainda a escada para ser atingida a camada superior 3 e 4. Elas nem têm, está em construção, modo de construção, que só vai ser desenvolvida aos 25 anos. Então está em total processo de desenvolvimento. Então, como esperar que uma criança de 3 anos, de 8, de 10, de 13, 14, 15 e por aí vai? Como esperar que uma criança se comporte como um adulto, sendo que ela só reage? Toda essa experiência é processada sempre, olha, sempre de baixo para cima no nosso cérebro. Isso significa que para chegar no topo, na parte que cientificamente é conhecida como mais inteligente do nosso cérebro, ela precisa passar pela parte primeira e segunda, que não é tão inteligente. A parte mais primitiva e reativa do nosso cérebro, que é a primeira a interpretar, a agir diante das informações que chegam nos nossos sentidos. Então, o nosso cérebro, ele é organizado para agir e sentir antes da gente racionalizar o que está acontecendo.
Portanto, um bebê em desenvolvimento, ele age e sente. E esses sentimentos e ações vão ajudar ele a começar a organizar o pensamento. Quando nos tornamos pais, as questões pendentes do passado influenciam totalmente a forma que nós criamos os nossos filhos. Porque as experiências que a gente teve lá atrás não foram totalmente processadas. E elas geram questões que não foram resolvidas, que podem facilmente desencadear nesse relacionamento com as nossas crianças e influencia completamente no nosso comportamento. Então, alguns comportamentos da criança, a criança está tendo comportamento. Esse sinal é absorvido pelo nosso cérebro, camada 1 e 2. E ele aciona imediatamente essas camadas e fala assim, isso daqui me traz uma lembrança positiva ou negativa? Negativa. Rapidamente a gente irá reagir. Ou se for positiva, nós reagimos também, conforme essas emoções, conforme esses significados. E geralmente com as crianças, se você está aqui ouvindo, é porque você sabe o quanto é importante a gente conseguir reagir com as nossas crianças de uma forma amorosa, que seja menos irracional. Mas é muito difícil. E aí quando a gente vai ver, a gente fala assim, nossa, eu já fui grosseira, eu já gritei. É muito comum a gente ter comportamentos explosivos, porque as nossas percepções do comportamento da criança são distorcidas. E a gente tem essas sensações no nosso corpo. Esses sinais intensos, eles prejudicam a nossa habilidade de pensar com clareza e nos manter flexível, o que acaba afetando nas nossas conexões, nas nossas relações com os nossos filhos e com as crianças que a gente convive. Nesses momentos que isso acontece, nós não agimos como pai, como a mãe, como cuidador que a gente gostaria. Você se identifica com isso? Acontece isso com você? Você fala, nossa, eu não agi da melhor forma, da forma que eu gostaria. Quando eu fui ver, eu já tinha reagido. Mesmo quando a gente nem percebe que existe ali uma questão, porque muitas vezes você fala assim, eu não sei porque eu reagi desse jeito. Porque tem uma questão ali que a gente nem percebe. Questões que estão enraizadas do passado, que impactam nossa realidade atual. E afetam diretamente o que a gente sente e a forma que a gente interage. A gente passa a reagir em modo de segurança. O nosso cérebro entra em modo de sobrevivência e reage para nos proteger. Então ele nos traz aquela sensação lá do passado sem a gente perceber. Só que o nosso cérebro primitivo fala, se proteja, porque você tem que entrar em modo de sobrevivência, de segurança. Ele não atingiu ainda, o sinal não chegou nas camadas 3 e 4, então a gente não consegue racionalizar e pensar assim, calma, isso não é aquela relação que você teve no passado. É só o seu filho que não está te obedecendo. É só o seu filho que está agindo, que tá querendo dizer alguma coisa. É só o seu filho que quer fazer outra coisa. Calma. Então, esse sinal, ele não chega até a 3ª e a 4ª camada e a gente logo reage. Diante disso, nós precisamos descobrir como ajudar nossos sistemas de resposta ao estresse a se tornarem menos reativos e hipersensíveis. E o início desse processo começa com a compreensão do que está por trás do nosso comportamento. Se você acha que faz sentido o que eu falei até aqui, por favor, compartilhe com alguém que você acha que pode servir. E vai ajudar muito a fazer com que essas informações cheguem para mais pessoas, que eu tenho certeza que vai fazer diferença no relacionamento das famílias, no relacionamento com as crianças, em vários lugares. Obrigada! Então, as experiências dos primeiros anos de vida de todos os seres humanos, ele tem o maior impacto, porque é nessa fase que o nosso cérebro se desenvolve com uma velocidade enorme.
Como o meu papel aqui é falar sobre você e não sobre o comportamento da criança, que a gente já entendeu que ainda não tem o seu cérebro, as suas camadas cerebrais desenvolvidas, a pergunta que você deve fazer é: o que aconteceu comigo no passado? Essa é a pergunta fundamental quando a gente quer entender o nosso cérebro, as nossas reações, por que a gente age de determinadas formas. Porque o seu histórico pessoal, as pessoas e os lugares da sua vida influenciam o seu desenvolvimento cerebral. Cada cérebro é único. Não é possível categorizar os tipos de pessoas. Olha, aqui tem um tipo de pessoa A, um tipo de pessoa B, que a partir de determinado estímulo responde de determinada forma, e esse aqui é C. Não. Cada cérebro é único. Nossas experiências, elas moldam a maneira como os sistemas essenciais do nosso cérebro se organizam e funcionam. Assim como cada um de nós vê e compreende o mundo de maneira única. A forma que eu tô vendo o mundo, que eu vejo o mundo, com certeza é diferente da forma que você vê o mundo. Cada um vê o mundo de uma forma. Imagine que como adultos, hoje, vamos supor que a gente, como adultos, a gente passa por uma experiência traumática, como um assalto, uma violência, um abuso, um acidente. Esses são traumas que, quando vivenciados de alguma forma, se a gente vivencia novamente, eles são capazes de acionar de forma irracional o nosso cérebro primitivo. A primeira e a segunda camada. Fazendo com que a gente entre em modo de luta e fuga para sobreviver. Se essas experiências mudam o nosso cérebro, imagine o impacto do trauma no cérebro de um bebê ou de uma criança na primeira infância. É muito mais abrangente. E o que eu quero é que você imagine como foi a sua infância. Muitas coisas a gente não lembra. Tem uns exercícios que quando fala assim, lembra alguma coisa que aconteceu na sua infância. A gente não tem nem essa lembrança. Fala, nossa, não consigo lembrar nada. Sabe quando a gente vai lembrar? Quando acontece. E a gente só percebe quando nós estamos trabalhando esse autoconhecimento para conseguir identificar. Porque os nossos sentidos externos, que são a visão, a audição, o olfato, paladar, tato, monitoram tudo o que acontece no nosso corpo. E para isso, o nosso cérebro ele precisa dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso nariz e da nossa pele. Então, quando os órgãos são estimulados por luz, por som, por cheiro, por toque, os neurônios especializados, eles enviam sinais para o nosso cérebro. Entendeu? Então, às vezes, a gente está escutando uma música, entra num lugar, escuta uma música. Esses sinais, olha, os nossos neurônios já são sinalizados. E a gente tem, então, uma lembrança positiva ou negativa. E conforme essa lembrança, é que a gente vai sentir no corpo as reações. Que pode causar uma sensação bem ruim ou uma sensação de muito prazer. Você fala, nossa, que delícia, que lugar gostoso. Pode ser pelo cheiro do lugar. Pode ser pela textura da cadeira. Nós também temos os sistemas sensoriais que nos contam o que acontece dentro do nosso corpo. E essa comunicação acontece no nosso cérebro e produz essa sensação. Então a gente sente sede, a gente sente fome, a gente sente falta de ar. Todas essas informações sensoriais do mundo externo e do nosso mundo interno alimentam continuamente o nosso cérebro, que então ativa os sistemas adequados para nos manter saudáveis e seguros. Se a gente sente sede, nós procuramos água. Se a gente sente fome, a gente vai atrás de comida. Se a gente pressente um perigo, tem coisa que a gente pressente.
a gente mobiliza o nosso sistema de resposta ao estresse. O cérebro, ele classifica cada fragmento de informação sensorial e envia para as demais camadas do nosso bolo, para as outras áreas, que vão integrar, a partir daí ele vai integrar essa informação e processar. Mas até chegar aqui, ó, nas camadas mais inteligentes, a gente vai sentir e a gente vai reagir. Isso produz uma versão cada vez mais rica e detalhada de qualquer experiência, uma vez que várias informações passam a ficar interligadas após a gente fazer o cérebro fazer essa classificação. Por exemplo, o cérebro, ele manda uma informação visual para as mesmas áreas que envia a sensação auditiva, as informações táteis e olfativas, os cheiros. E acontece isso simultaneamente. E essas diferentes sensações de visão, som, cheiro e movimento e tato dá a mesma experiência, elas se interligam. E isso começa a formar a nossa compreensão do mundo. Então, conforme o seu cérebro começa a criar lembranças complexas que armazenam essas conexões, vamos imaginar que cada pessoa aqui tem um catálogo pessoal de experiências e ele vai se ampliando conforme esse nosso contato com o mundo. À medida que a gente cresce, todos nós tentamos compreender o que acontece à nossa volta. O que significa aquele som? Por que alguém está esfregando? O que significa? O que eu sinto quando alguém esfrega nas minhas costas? O que quer dizer a expressão do rosto daquela pessoa? Para mim, se aquela pessoa tiver uma expressão de rosto, significa uma coisa, para você é outra. O que mais acontece com aquele cheiro tem significados diferentes. Para uma criança, o contato visual significa eu me preocupo com você, eu me interesso pelo seu bem-estar. Para outra, significa você me obedece. Ou eu posso gritar com você. Um olhar assim, ó, para uma pode ser tô te vendo, você é importante. Para outra é, vê se me obedece, não vou gritar. Vai acontecer alguma coisa com você. Mesmo olhar. Momento a momento, no começo da nossa vida, o nosso cérebro em movimento, ele vai classificando e armazenando as nossas experiências pessoais. Então, produzindo esse catálogo de códigos que nos ajuda a interpretar o mundo. E cada um constrói uma visão de mundo moldada pela sua experiência de vida. Imagine, por um momento, vamos imaginar aqui, em relação às dramáticas mudanças, sabe? As coisas ruins que acontecem no mundo. Tudo que acontece, vamos imaginar aqui todo o desenvolvimento que acontece com um recém-nascido. Ele no útero, o mundo dele era quentinho, ele tinha um ritmo, era escuro. No momento que aquele bebê nasce, ele é exposto a uma avalanche sensorial. Um monte de imagem, som, mudança de temperatura de ar. O cérebro desse bebê é bombardeado por novos padrões de estímulos sensoriais. Eu estou dizendo isso porque isso aconteceu com você. E isso já começou a fazer parte do seu catálogo de códigos da sua vida, de como você vê o seu mundo. E como o mundo apresenta tantas novas coisas para o bebê. Aí o cérebro faz essas novas associações e conexões com muita rapidez e energia. Então, as experiências dos primeiros anos de vida, elas são desproporcionalmente poderosas para a definição de como o cérebro ele se organiza e como ele define o mundo. E nós adultos, inundados em nossas emoções, a gente passa a cobrar reações e comportamentos das crianças como se elas fossem adultos, com o cérebro formado e com essas conexões feitas. A gente combina e a gente exige que elas cumpram. A gente ensina e então a gente espera que ela aprenda e não erre novamente. Às vezes até a gente pensa, não é assim também, né? Mas não vamos ver, a gente reage de formas bem ruins, bem violentas.
A gente espera que a criança, ela entenda quando a gente diz que não podemos nos atrasar, quando é para ela dividir o brinquedo com um amiguinho, com um irmão, para ela não ser egoísta. Aí, como a criança, 3 anos, ela só consegue agir com base nessas duas camadas, a primeira e a segunda, que são as camadas primitivas, e as maiores ainda estão em desenvolvimento, naturalmente a criança irá nos frustrar. E dependendo dos sinais que são enviados para o nosso cérebro, nossas camadas inferiores, então esses sinais da criança é enviado para o nosso cérebro, e as camadas inferiores do nosso cérebro dominam e reagem de forma automática no modo luta e fuga e silenciando as camadas da razão. E quando a gente já percebeu, e quando a gente percebe, a gente já perdeu a paciência, a gente já explodiu, a gente já falou um tanto de coisa que a gente não gostaria. Uma informação importante é que as crianças pequenas, elas absorvem muito mais do que a gente possa perceber. Quanto mais novas, mais sensíveis aos climas emocionais externos. Então as pessoas acham que elas podem xingar, brigar, ser violentas na frente das crianças pequenas. Sabe aquelas criancinhas de 1 ano, de 11 meses, de 10 meses, pequena, 3 meses, que as crianças não estão nem percebendo. E existe muitas realidades em que a mãe, ela vive numa relação abusiva no casamento, e que a mãe pensa, a mulher pensa, olha, quando a criança crescer, eu vou largar esse pai abusivo. Meu filho é pequeno demais para entender. Quando na verdade é exatamente o oposto. Quanto menor a criança, mais ela depende de quem cuida dela para interpretar o mundo. E de certa maneira, ela vivencia o mundo através do filtro desses adultos. Então, se é um ambiente hostil, essa forma que ela está compreendendo rapidamente o mundo e que pode ser você. Você pode ter passado por isso. Então, algumas reações você não entende? Volte lá atrás. Uma criança muito pequena, talvez não entenda as palavras usadas pelos adultos, sabe o que a gente fala? Mas percebe a comunicação não verbal, o tom de voz, por exemplo. Ela pode sentir a tensão de hostilidade numa fala zangada. E uma exaustão, ela também percebe. Uma linguagem deprimida. E como o cérebro se expande da criança com muita rapidez nesses primeiros anos de vida e produz milhares e milhares de associações sobre como o mundo funciona, essas primeiras experiências têm um impacto enorme no bebê e nas crianças pequenas. O cérebro das crianças com pais abusivos começa a associar, por exemplo, a homens como ameaça, como raiva, como medo, por exemplo. E essa visão do mundo fica incorporada. E ela entende, os homens são perigosos, ameaçadores, vão me machucar, vão machucar as pessoas que eu amo. Se essa é a sua visão do mundo, imagine o que acontece quando você tem um homem como chefe, como professor, ou num relacionamento afetivo. Ainda que essa pessoa não seja abusiva, o seu cérebro, várias vezes, ele é acionado nessas duas camadas inferiores e essa é a sensação que você tem. Então, se a criança ainda não desenvolveu as palavras ou a habilidade para identificar ou ver o que sente, quando você era criança, você via, mas você não conseguia falar, você não desenvolveu, não tinha habilidade, a criança ela se deixa influenciar pelo tom emocional do ambiente. Então, ela absorve tudo aquilo que está acontecendo no ambiente. E todos os ambientes, eles têm um tom. Se você entra na casa, por exemplo, de um estranho, entra aqui, mesmo sem falar, eu moro na Suíça. Se eu entrar numa casa que as pessoas estão falando o alemão, que aqui o idioma é o alemão, mesmo que a gente não consiga entender o que eles estão dizendo, com toda certeza, a gente é capaz de sentir se há um lugar onde as pessoas são amáveis ou não. Assim como a gente consegue perceber quando alguma coisa não vai bem. Sabe quando você fala, não sei, mas aqui, ó,
não tá legal. Pode ser que você não saiba o que é, mas você percebe que tem alguma coisa que parece errada. Então, certas partes do nosso cérebro, elas são muito, muito sensíveis a estímulos relacionais não verbais. Não precisa ser falar. Na nossa sociedade, esse aspecto é subvalorizado na interação humana. Nós tendemos a ser uma sociedade muito verbal, em que as palavras escritas e faladas são as mais importantes. Mas a maior parte da comunicação é de fato não verbal. Imagine que uma pessoa vivenciou momentos bem ruins até os 2 anos de vida. E aqui eu não estou falando do seu filho, eu estou dizendo que pode ter acontecido com você. Eu estou falando com os adultos que estão aqui. Não é sobre como você trata o seu filho. É como você reage com seu filho e eu quero te fazer entender por que você reage dessa forma. Então, antes de ser desenvolvido a capacidade de explicar o que aconteceu para essa criança de 2 anos, você com 2 anos, a experiência ela pode ter um impacto mais profundo no cérebro do que quando se tem as palavras para explicá-lo, para explicar o que aconteceu. Essa experiência ela fica trancada no cérebro de uma maneira que a gente não consegue expressar o que houve em palavras. Cada sistema biológico do nosso corpo tem a própria maneira de mudar em resposta a uma experiência. Em certo sentido, essa mudança é um registro de experiências do passado. É o que forma a nossa memória. Os nossos neurônios são muito sensíveis a essas experiências. E essas redes neurais que se conectam em todas as regiões do cérebro, elas formam a memória. Então, lembrar nomes, números de telefone, onde a gente deixou a chave, é uma função dessas redes neurais. Mas também nós temos as lembranças emocionais. Uma música provoca um sentimento, de uma associação de alguma coisa que aconteceu lá atrás, o cheiro de um frango assado, ou de um pão que saiu do forno. Nossa, eu tenho uma associação tão grande com o cheiro de um pão, porque eu lembro das férias que eu passava com a minha avó. Me traz uma sensação muito boa. E para você, quais são as sensações que você tem? Às vezes é desagradável. O pão, ele me traz uma sensação de pertencimento. Se eu entrar na sua casa e eu sentir esse cheiro, eu vou me sentir muito bem. Vai me trazer essas sensações. Essas sensações, elas são frutos de associações que nós armazenamos no nosso cérebro. E existem, assim, muitas lembranças. Mas uma experiência traumática, ela pode criar traços de uma memória que envolve muitas regiões do nosso cérebro. E como eu já disse, o nosso cérebro ele se desenvolve de uma maneira sequencial. Então é sempre assim, ó, a camada, como das crianças, como de um bebê. Ele não começa se desenvolvendo aqui. Ele se desenvolve aqui, camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. A gente pensa exatamente como um bolo. Não é possível a gente fazer a camada 4 e colocar assim em cima do bolo sem ter a camada 1, sem a camada 2, sem ter a camada 3. É assim que o nosso cérebro, ele é sequencialmente desenvolvido. Então, quando uma experiência ela é vivenciada quando bebê, ela produz um conjunto de crenças e comportamentos que duram, por muito tempo. Então, quando a gente, por exemplo, aprende que a gente precisa agradar qualquer tipo de confrontação desconfortável, lá quando criança, a gente aprendeu que a gente sempre precisa agradar. Aquela criança boazinha, fantástica, sabe? Temos que agradar. Qualquer tipo de confronto. E aí a gente se torna um adulto que qualquer tipo de confronto se torna desconfortável. A gente foge dos confrontos. Porque nunca nos disseram que a gente tinha que dizer não. Na verdade, o que nos ensinaram é que nós não podemos dizer não. A sensação de que nós somos merecedores o suficiente para determinar nossos limites foi roubada. Não existe na nossa vida. A gente não determina os nossos limites. A gente não sabe impor limites
para as outras pessoas e para nada. E muitas pessoas, elas reagem ocultando seus desejos reais e empenhando-se ao máximo para agradar todas as pessoas ao redor. E sofre por conta disso. E reage no corpo, sente no corpo. Eu pertenço a essa categoria. Durante anos eu dizia sim às coisas que eu sabia que na verdade eu não queria fazer. Eu não queria. Eu evitava conversas difíceis. Numa reunião no trabalho, Mariana, você está errada. Tô errada. Tô errada. Porque eu não conseguia viver com desconforto de me posicionar. Alguém já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Tem pessoas que suportam situações terríveis, até que suporta tanto, até o ponto que a outra pessoa no relacionamento tem que terminar. Ela não está mais satisfeita com o relacionamento, mas ela suporta, ao ponto da outra precisar terminar. A ponto de continuar com uma amizade tóxica. Ao ponto de perder o emprego, porque o chefe tem que determinar para ela. Ela não gosta do emprego, mas ela continua ali. Não consegue fazer essa decisão. Essas experiências, elas acontecem numa relação de pessoas com intimidade tóxica. E quando a gente pensa na nossa infância, pode ser que a gente não consiga lembrar nada de traumático, sabe? Na mente. Mas essas marcas, elas não acontecem somente de experiências extremas, como abuso sexual, abuso infantil, como guerra, como pandemia. A gente fica pensando numa situação extrema, mas na verdade, isso pode ser aplicado assim em diversos eventos da nossa vida. Por exemplo, se uma criança ela vivencia repetidos abusos verbais. Você não pode, deixa que eu faço. Eu faço pra você, cuidado. Abusos emocionais ou físicos praticados pelo pai, pela mãe, pelos cuidadores. Ou ela sofre abuso diretamente por parte de a pessoa, né? Por parte de um companheiro, de uma companheira. Nosso cérebro, ele faz associações entre outros do abusador como ameaça. E viver num ambiente traumatizante faz com que a criança ou adulto seja continuamente desregulado. Essas associações, elas podem influenciar a maneira como a criança vivencia e interpreta todos os relacionamentos quando ela cresce. E isso forma o que nós chamamos de MAP, o que eu chamo de MAP, que é o catálogo de códigos pessoais. Esses códigos, eles definem as lentes pelas quais a gente compreende o mundo. Com certeza, essas associações do começo da vida são imensamente poderosas e abrangentes. Eu vou contar um relato que tem num livro que eu estou estudando, que chama-se O que Aconteceu com Você, do Dr. Bruce Perry. Ele conta que uma vez ele foi trabalhar em um abrigo e lá tinha um garotinho de 14 anos. Esse garoto, ele chegou no abrigo com 7 anos. Ele era o mais velho de 4 irmãos e todos eles foram retirados de casa. Todos tinham sido negligenciados e o irmão mais velho, ele é o que protegia e cuidava dos mais novos na casa. E por ser o mais velho, ele era alvo de todas as explosões violentas do pai dele, que era alcoólatra. E quando as crianças foram resgatadas daquele lar, os mais novos foram para uma casa de acolhimento e o mais velho ficou transtornado porque ele foi para um outro lugar de acolhimento. Então ele fugia constantemente para encontrar os irmãos e ele passou, quando o Dr. Perry ele conta que quando ele conheceu esse garoto ele já tinha passado por 12 casas de acolhimento até chegar no abrigo que o Dr. Perry trabalhava. E uma das primeiras coisas que o Dr. Perry fez foi restabelecer a ligação do mais velho com os irmãos mais novos por meio de conexões de telefone semanalmente e visitas mensais. E só de saber que os irmãozinhos estavam seguros e sendo amados, tranquilizou ele completamente, esse garoto de 14 anos. E esse foi o início do restabelecimento do garoto.
restabelecimento emocional. Nos 3 anos seguintes que se seguiram, o garoto ele fez um grande progresso. Ele melhorou as habilidades sociais, ele desenvolveu autocontrole em situações de frustração, de decepção. Além disso, ele se tornou mais esperançoso e focado no futuro. Então ele foi transferido para uma nova turma na escola. E ele recebeu um novo professor. Esse professor era ótimo, ele era experiente, ele era benquisto. E na primeira semana de aula, o garoto ele teve 3 grandes explosões emocionais. 2 delas dirigidas para o professor. E ele foi completamente violento. Ele precisou ser contido. E o comportamento dele foi bastante incomum. E infelizmente as explosões continuaram, repetiram-se outras vezes. E a equipe do abrigo ficava confusa e frustrada, o garoto envergonhado. E o Dr. Perry, ele sentou com a professora para rever cada evento que estava acontecendo. E nenhum dos dois conseguiram identificar algum gatilho óbvio para as crises daquele garoto. E ao observar o professor em sala de aula, o Dr. Perry também percebeu que não tinha nada de comportamento impróprio com aquele professor, ou potencialmente provocativo, sabe? Mas, no entanto, o garoto, ele ficava agitado. Sempre que o professor, ele falava com ele, ou tentava ajudar ele em algum trabalho, o garoto ficava agitado. O único gatilho possível que ocorreu foi a proximidade. Porque todas as vezes que o professor se aproximava, quanto mais perto ele estava, mais agitado esse garoto ficava. E com o tempo, o professor, ele passou a evitar qualquer interação. Ele começou a evitar contato visual, qualquer incentivo verbal, ele não sorria, ele estava se desconectado emocionalmente e fisicamente daquela criança. Aí um dia, o Dr. Perry disse para o garoto, o garoto disse para o Dr. Perry, na verdade, ele falou assim: eu tenho certeza que o professor me odeia, nada que eu faço está certo. Então, teve um dia que o Dr. Perry, ele se ofereceu para acompanhar a visita do pai do garoto no abrigo. Então, o Perry, ele sentou-se no canto e começou a observar a relação do pai e do filho. Eles se cumprimentaram, ele viu que eles se cumprimentaram meio constrangidos. Eles começaram a jogar um jogo de tabuleiro. E em 10 minutos que eles estavam juntos, eles trocaram menos de 10 palavras. Eles não se olhavam e era nítida a tensão, sabe, entre eles. E ao observar os dois, o Dr. Perry, ele teve uma rápida lembrança. Ele começou assim, o Dr. Perry, observando, ele começou a lembrar de maneira prazerosa do pai dele. Imagina, olhando a relação dos dois. E ele lembrou que ele e o pai pescavam juntos, dos momentos agradáveis. Ele lembrou do cheiro do desodorante do pai. Foi uma sensação intensa de estar seguro, de ser amado, que tomou conta do corpo do Dr. Perry. Mas então ele voltou para o estado presente, porque a camada 1 e 2 faz com que a gente saia do ar, da racionalização. Então ele voltou para o estado presente e observou que o pai do garoto usava o mesmo desodorante, que causou essa reconfortante lembrança nele. E ele caminhou então até os dois e perguntou: como é que tá o jogo? E o pai respondeu: o menino tá ganhando. Nesse momento, o Dr. Perry sentiu o cheiro de álcool no hálito, misturado com o perfume do desodorante. Nesse perfume que ele passava com a intenção de disfarçar o cheiro do álcool. Porque o combinado era: você não visita o seu filho quando você beber. E quando terminou a visita, o Dr. Perry, ele foi até o professor. Pode parecer assim esquisito, mas ele perguntou para o professor: qual é a marca do seu desodorante? E pasme, que o professor, ele respondeu a mesma marca que o pai do garoto usava e que o pai do Dr. Perry usava, a mesma. Então, voltando para o nosso bolo de camadas do nosso cérebro,
Todas as nossas experiências são absorvidas sequencialmente pelo nosso cérebro, invadindo as primeiras camadas sempre, lembra? Então, essas duas primeiras camadas, elas são responsáveis de forma irracional e sem noção de tempo por criar associações, memórias e gatilhos. O nosso cérebro dá sentido ao mundo conectando visão, som, cheiro em uma mesma situação. O professor, então, o Dr. Perry falou assim, vamos fazer um teste? Você troca o seu desodorante? Usa um desodorante sem cheiro. O professor concordou em fazer o teste, em mudar o desodorante. E a partir daquele dia, ele também explicou para o garoto sobre as associações e significados que o nosso cérebro cria. E o garoto deu outros exemplos de situações que tiravam ele do sério. Ele falou assim, olha, quando alguém grita, eu tenho vontade de correr e me esconder. Ó, lá atrás, as associações. Quando uma pessoa mais velha oprime uma mais jovem, eu tenho vontade de atacar. E como é que é com você? Começa, por isso que quando você me ouvir falar, você sempre vai ouvir eu dizendo, saia do piloto automático. Sair do piloto automático é você começar a perceber as reações do seu corpo, que podem vir de tato, de som, visual, de paladar. O nosso cérebro manifesta, tem diversas reações. Então, no ano seguinte, voltando para a história, o relacionamento entre o garoto e o professor ficou ótimo, se aprofundou, o garoto terminou o curso como um modelo da turma. E essa história é um ótimo exemplo de como o nosso cérebro, ele armazena as lembranças. Tanto o Dr. Perry quanto o garoto tiveram no começo da vida experiências que o cérebro, ele guardou como lembrança ligada ao cheiro do perfume. Mas as associações do Dr. Perry desencadearam sensações positivas, enquanto do garoto desencadearam perturbação e medo. Conforme a gente segue pelo mundo, a gente cria a gente se conecta com inúmeros sons, cheiros e imagens que trazem lembranças, que criam essas conexões dos primeiros anos de vida. E essas lembranças, elas podem ser recordações de um evento, elas podem ser fragmentos de um sentimento, uma sensação, uma impressão. Sabe um déjà vu? Olha, você fala, nossa, eu tô com uma impressão tô com uma sensação. É isso. Quando a gente conhece alguém, a gente forma a primeira impressão. A gente pensa, nossa, essa pessoa parece ser super simpática, sem nem ao menos conhecer essa pessoa. Isso acontece porque as características daquela pessoa nos faz lembrar de algo que a gente já classificou como familiar e positivo. E o oposto também acontece. A gente também traz uma sensação negativa, uma experiência negativa. Nossa, não vou com a cara dessa pessoa, nosso santo não bate. Então, quando a criança ela reage de uma determinada forma, quando ela tem um comportamento, até mesmo um olhar pra gente, um tom de voz, você fala, não gosto desse tom de voz da minha filha, são inúmeras oportunidades para o nosso cérebro fazer associações e a gente reagir de determinada forma. Nós esquecemos que a criança é criança, que o cérebro dela está ainda em desenvolvimento e que, portanto, ela basicamente age de acordo com as duas primeiras camadas do cérebro. Nosso cérebro, ele classifica uma grande quantidade de informação na nossa família, na nossa comunidade, na cultura, junto com o que a gente vê nas mídias. Então, ele faz essa combinação e armazena. E isso começa a formar a nossa visão de mundo. Se mais pra frente a gente conhece alguém com características diferentes da que a gente havia catalogado, nossa resposta padrão é ser cauteloso e defensivo. E isso explica muito porque nas relações familiares, as relações são tão delicadas. O pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro, e isso fica super difícil de mudar. Porque o primeiro passo para essa mudança é a própria pessoa observar e reconhecer as suas próprias emoções. E olha que interessante, se o nosso cérebro está repleto de associações de que é o corpo ideal, como é o corpo ideal, sobre os estereótipos raciais,
culturais, por exemplo. Então, nós exibiremos preconceitos implícitos e talvez até declarados. Muitos e muitos fenômenos da nossa vida que acontecem no dia a dia estão diretamente ligados a esse processo em que o cérebro elabora o mundo por meio de associações e memórias. Por isso é tão importante a gente mergulhar para dentro de nós, mesmo para entendermos o motivo dos nossos pensamentos e reações. Se isso fez sentido para você, eu gostaria de pedir que você compartilhasse com mais pessoas que precisam ouvir isso. E também queria pedir para que você deixasse um comentário na gravação, para eu saber a sua opinião. Como é que tudo isso chegou até você? Eu vou finalizando porque o nosso tempo já passou. Eu te espero na semana que vem, na próxima segunda-feira, que eu vou passar informações ainda mais importantes para você, para o seu desenvolvimento, para que você olhe para dentro e você seja a melhor pessoa que você é. Te espero na próxima segunda-feira, às 8h18, no horário do Brasil. Um grande beijo e até logo!